TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui agora, a partir de agora, nesse nosso encontro semanal, nesse encontro às quintas-feiras. É mais uma edição do programa Conversas Bíblicas e eu quero saudar a você que está assistindo pela TV Web Manaim, ou você que está assistindo pelo Facebook da Rádio Manaim. Também nós estamos transmitindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, ou você pode estar ouvindo pela Rádio Manaim. Eu saúdo a você que está nos acompanhando em mais uma edição do Conversas Bíblicas. E nós estamos numa sequência sobre o tema família, né? Família, o jovem na família, no seio da família, filhos e pais, enfim. Nós estamos tratando desse assunto ao longo dessas semanas. Começamos, já houve 2 edições do Conversas Bíblicas. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque o tema está muito interessante e nós continuamos tratando desse tema. Hoje, dia 16 de junho, é o dia que estamos transmitindo essa edição do Conversas Bíblicas. É um dia que o Senhor mostrou para este ano de 2022 de ser o dia especial para oração. Então, nós vamos tratar desse tema, oração e família. E mais uma vez, eu recebo para tratar desse tema aqui comigo, no estúdio aqui no Manaim de Domingos Martins, o pastor Luiz Eugênio. Luiz, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Estamos aí. Muito bem, então nós somos honrados. Então nós estamos aqui agora e eu vou voltar a falar aqui uma coisa. Nós estamos transmitindo a partir do nosso estúdio aqui no Manaim de Domingos Martins. Se eventualmente está acontecendo um seminário agora, eventualmente os irmãos podem entrar no período de louvor, lá você vai ouvir de longe o louvor. É de propósito que a gente quer que você também se perceba dentro desse ambiente do Manaim, que é maravilhoso, tá bom? Muito bem, nós vamos então ler aqui o texto base para essa edição do Conversas Bíblicas, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no verso 6. Mateus 6,6, que diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Luiz, hoje é um dia de oração, nós estamos falando de família, então a gente pode juntar esses 2 temas, né? Qual é a importância, para a gente começar a falar aqui, da família viver uma experiência com a oração? Bom, a família que vive na oração é uma família vitoriosa. Por quê? Jesus orientou nesse texto aqui para você ir no aposento do seu quarto, fechar a porta e orar em secreto. Por que isso? Para o mundo atual é muito mais um texto para refletir mais, porque você veja só, tudo vai de encontro a impedir que você ore. Você vai orar, o celular toca, aí o vizinho te chama, o filho chama, às vezes a esposa, o esposo chama. Então, há sempre problemas que impedem que você tenha um momento de comunhão com Deus. Este momento a era da informação, a era que vivemos, é uma era da alta velocidade, é momento de você parar para refletir, para ter comunhão com Deus, para orar. E é muito importante, quanto mais você vai orar, mais você vai ter comunhão. É como nós conversamos, né? Você conversa, quanto um amigo, você conversa muito com ele, você vai ter mais intimidade com ele. A oração é uma conversa com Deus. Você quer ter intimidade com Deus, conversa mais com ele, né? Quanto mais conversar, mais orar, mais você vai ter comunhão com ele. Mais você conhece ao Senhor e mais ele sabe o que está... Quer dizer, na verdade o Senhor é onisciente, mas ele anela isso, né? Ouvir a oração. Né? Às vezes as pessoas não recebem uma bênção porque o Senhor está esperando que elas orem, que elas peçam, que elas confiem nele para viverem a experiência, né, da dependência dele. E o Senhor fala na palavra: invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes, né? Então os mistérios vão sendo revelados na oração. Você orou, muitos mistérios que você nem sabe Deus pode fazer, né? Você falou num aspecto aí, conversar com um amigo, é um exemplo muito simples, claro, mas fica fácil de entender. Se você estiver conversando com um amigo e tiver alguém atrapalhando, isso é muito desagradável, né? Uma coisa... Então a conversa com o Senhor também, o texto fala sobre isso, é uma conversa que precisa estar em comunhão, tá ali com aquele momento direcionado, Senhor. Não adianta
orar, como você falou, com o celular ligado, você está orando, olha para o celular, olha para outra coisa, vai ver a panela no fogo, vai... Entendeu? Isso não adianta, né? Embora o texto manda orar, a intenção do Senhor fala para orar sem cessar. Mas esse orar sem cessar pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento, no trem, no ônibus, no avião, você está orando, clamando. Aliás, eu lembro daquela irmã que contou a experiência de que ela estava no avião, entrou no avião e começou a orar ao Senhor. O avião já fechado, o Senhor falou, desce do avião. Ela falou, descer? Aí, por uma coisa excepcional, ela pediu para descer, queria voltar. Aí eles abriram a porta do avião, uma coisa que não se faz, né? Mas abriram para ela descer. Aí outra mulher falando que até acompanhou, né? Aquela irmã lá do Pará, até acompanhou ela para descer do avião também. E ninguém entendeu porque ela desceu, certo? Pô, viu, o avião nem conseguiu subir, certo? Então, Deus às vezes faz umas coisas com quem está orando que só ele conhece. Esses são os mistérios da oração. Mas, Luiz, vamos para a Bíblia. Vamos lá. Experiências na palavra, no Velho e no Novo Testamento, onde a oração transformou a situação de uma família, onde a bênção foi fruto da oração. Que experiência que você traz? Vamos começar pela experiência de oração de Ana, né? Ana, aqui em 1 Samuel 1, 10 a 11, fala que ela orou, ela estava com amargura, tristeza. Por quê? Ela era uma mulher que era humilhada porque não conseguia ter filho nem nada. E havia as mulheres que desejavam ter filho porque havia a promessa do nascimento do Messias, né? Então todos queriam ter o Messias nascendo através dela. Então ela sofria muito. Aí o marido ia para a igreja chorando, triste, não comia o tempo todo só assim. Tem gente que às vezes está assim, né? Triste o tempo todo. E interessante que na sua tristeza Deus não responde se a pessoa não for buscá-lo. E um dia o marido dela falou, Ana, por acaso, para desse choro seu, você está tão triste, Ana. Qual marido quer ver uma mulher triste? Eu não sou melhor que 10 filhos? Tem marido que você acha o bom mesmo, né? Acha o bom, mas na verdade a mulher não satisfaz o que a mulher precisa, né? Então aqui o texto diz que ela meditou na sua vida e foi orar ao Senhor. Ela foi orar e o texto diz que ela orou ao Senhor, amargurado, triste, mas você vai observar que depois que ela levantou da oração, ela não estava mais triste, estava alegre. Não tinha acontecido nada, mas ela creu que a oração dela ia ser respondida. Às vezes nós vemos irmãos, eu lembro de uma irmã que tem na minha igreja, tem até o filhozinho dela, Abraão. Nasceu Abraão depois de 22 anos de oração. O Senhor fez um milagre, nasceu e ela nunca desistiu. Então, irmãos, exatamente, Ana estava diante do impossível, mas ela não desistiu. Ela foi diante do Senhor, orou. Era uma luta solitária dela. Tem lutas que são solitárias da pessoa com Deus. Como diz o texto, fecha a porta, ora com Deus. E ali ela pediu um filho varão, oração objetiva. O texto diz aqui em 1 Samuel 2, 21, Deus deu 3 filhos e 2 filhas. Deu muito mais do que ela pediu. É assim, isso que o Senhor quer fazer conosco, né? Glória a Jesus. Ela esperava por um filho, mas o Senhor tinha uma bênção ainda maior, né? Exatamente, isso aí. Entregou ali, deu uma bênção maior. Glória a Deus. Vamos lá, fala outra experiência. Então, nós temos a experiência bíblica também de Abigail, né? Abigail aqui em 1 Samuel 25, 25, 1 Samuel 25, 25, diz assim, meu Senhor, agora não faça este homem de Belial saber, Nabal, a impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Era um marido mau. O nome dele é o próprio nome dele. Nabal é o tipo do pecador, né? Nós estamos intercedendo por ele. Agora, Nabal era um esposo que não era servo de Deus, não servia a Deus, mas a mulher era serva. A casa dela era santificada porque ela era serva. Então o texto diz aqui o seguinte, que Davi, ele fez mal para Davi, não retribuir o que Davi fazia por ele, pelo rebanho dele no campo. Davi, com os homens de Davi, protegiu o rebanho dele sem pedir nada em troca. Quando Davi pediu algum favor, ele não quis fazer e foi até grosseiro. Davi ficou revoltado. O texto diz que a mulher, antes de Davi chegar no marido dela, fazer o mal contra ele, que ia até matá-lo mesmo, né? A mulher chegou a Davi, não faça nada com meu marido. Meu marido é isso e aquilo, mas tem misericórdia. Então Davi ouviu a esposa. A gente vê um texto como esse, quantas esposas estão protegendo o seu marido, a sua casa, né? Mulheres que vão na frente para proteger a casa, vão deixar o mal acontecer dentro da casa dela. E a casa dela está sendo até santificada, sabe por quê? Porque o texto diz lá em Coríntios sobre a mulher é santa, ela santifica a sua casa.
Por que ela santifica? Porque muitas coisas que poderiam acontecer dentro da sua casa, se ela não fosse crente, ela impede de acontecer. Não, isso aqui não vai entrar dentro da minha casa, não. Isso aqui não sei o que. Ela está santificando a casa dela. Sabe? Então, essa mulher, Abigail, ela protegeu seu marido, seu lar, um lar dividido, mas é isso que muitas mulheres têm feito na casa do Senhor. Muitas mulheres têm feito isso. Né? E a gente pode, então, profeticamente apontar essa ida dela a Davi como a oração da esposa. Exatamente, intercessão da esposa. Tipo de Jesus. Isso, exatamente. Muito bem. Luiz, a outra experiência que a gente conversou e que é muito interessante é a experiência da mãe de Sansão, né? Exatamente, essa experiência extraordinária, né? Porque nós vemos tem muitas mulheres orando no seu lar, pedindo: Senhor, dê uma bênção ao meu esposo. A mulher quer ver o crescimento do marido dela, né? Quer ver o marido ser um diácono, ser um pastor, quer ver ele pregando a palavra, quer ver ele desenvolvendo. Essa mulher, ela teve uma experiência com o Senhor porque ela queria também ter um filho. E ela não podia, orou a Deus, e Deus enviou o anjo, falou com ela: você vai ter um filho, no tempo certo vai ter. Aí contou para o marido a experiência dela. O marido falou: não, eu quero ter essa experiência também. Esse mesmo anjo que apareceu para você, vou orar para ele voltar de novo, eu quero conversar com ele. Isso diz que o anjo voltou, agora voltou, mas voltou para a mulher de novo. Rapaz, como é que é a mulher privilegiada, né? Voltou para a mulher de novo. E aí o que aconteceu o quê? A mulher procurou o marido: ele voltou, agora vai falar com você. Aí conversou com o marido, orientou como devia criar o filho, orientando a mulher, tudo. Veja só, você, minha irmã, pode ser a diferença da sua casa. A experiência que você tem, o seu marido quer ter a mesma experiência. Ele vai querer, e ele quis, essa mulher fez a diferença na sua casa, viu? Porque a experiência que ela tinha, às vezes o marido até vai na igreja, mas não teve uma experiência forte com Deus, né? Essa experiência forte que marcou essa família, porque o anjo voltou para ela novamente e agora falou com o esposo também dela, né? A experiência no lar completa, né? Glória a Deus. Inclusive a gente conversando, eu comentei sobre uma irmã nossa do Nordeste que passou 25 anos orando pelo marido. E ele era uma pessoa muito boa, muito agradável, então ele a levava para a madrugada, ficava esperando, levava para o Manaim, depois ia buscar o Manaim e tudo mais. E aí um dia eu fiz uma ligação para ele atendeu e me deu a paz do Senhor. E eu fiquei assustado, falei: será que ele está querendo me agradar, falando a paz do Senhor? Aí quando passou o telefone para ela, falei: não, ele se converteu já. Maravilha, né? Teve que ter um infarto, mas tudo bem. Tem uns que é na dor. Agora, isso aí é bom, depois vamos ler em 1 Samuel, em Juízes 13, 8 e 9, vai falar, até 10, que vai falar sobre Manoá, a oração dele, instantemente. Olha só, interessante que a oração dele disse, Manoé, né? Que alguns textos é Manoá. Manoé orou instantemente ao Senhor. O que é orar instantemente? É o tempo todo. O tempo todo. Quem tem aquela experiência? É buscar mesmo. É buscar, exatamente. E a esposa foi a referência, foi o testemunho para ele, né? Esse que é a benção, né? Glória a Jesus. Novo Testamento, o que é que a gente... No Novo Testamento nós temos aqui o caso do casamento. Em João 2 fala o casamento, teve um casamento, Jesus estava presente no casamento. E chegou um momento que acabou o vinho, só tinha água. Às vezes os casamentos começam assim com muito vinho, com muita festa, muito festejo, muita alegria, viagem, não sei o quê, lua de mel, viagem para não sei aonde, para Londres, para Paris, para qualquer lugar, vai. Para Cariacica. Não, Cariacica é terra boa, né? Cariacica, Vitória aqui, Manaim aqui, vai por lugar. O que acontece? Daqui a pouco o negócio virou só água, vai passando os anos, vira só água, o negócio ali, aquele negócio esfriou, né? Às vezes o tempo faz isso. O que acontece? Mas Jesus estava presente no casamento. Jesus estava presente no casamento, ele pegou, Senhor, tem uma água aqui, agora tem umas talhas com água aí. Jesus transformou a água em vinho. Ninguém sabe como aconteceu aquilo, foi milagre, né? Então, às vezes nós vemos muitos irmãos que nos procuram, eu vi uma irmã que me procurou: pastor, não está dando para continuar no casamento não, porque não ama meu marido não. Você não ama não? Mas você crê em milagre? Eu creio. Então Jesus pode fazer um milagre, vai fazer um milagre na sua casa. Então às vezes o casamento é só água, mas o vinho é Jesus que vai fazer. O importante é ele estar presente na sua casa, que é o milagre que vai acontecer, né? Com Jesus presente, o milagre. Aqui João 2,9 fala que o mestre Sala provou a água feita em vinho, falou, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, achando que o mestre Sala ao esposo, né? Chamou o mestre Sala ao esposo. Então, ele não sabia, não sabendo de onde viera.
Você não sabe como vai acontecer o milagre, mas Jesus presente, o milagre sempre acontece. Né? Sempre acontece. E o detalhe é que Jesus reagiu a um pedido. Foram a ele para pedir que ele fizesse isso. Então, ele estava presente na festa, mas a resposta veio a partir da oração, né? Oração. Falar com Jesus é orar, então eles oraram para que aquele milagre acontecesse, para que aquele renovo acontecesse. São muitas experiências de oração na Bíblia, né? De oração. Por exemplo, falando do Novo Testamento, lembrando aqui também de Pedro. Pedro, aqui em Mateus 8, 14 a 15, diz o seguinte: Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra desse jazendo com febre, e tocou na mão, e a febre deixou, e levantou e serviu. Veja só, ainda bem que Pedro não tinha problema com sogra, né? Tem gente que tem problema com sogra aí. E Pedro pegou, levou Jesus até a casa dele para orar, porque ela estava com febre. Então veja só, meus irmãos, esse problema, às vezes na família, aqui que Lucas 12, né? 12:53, acho que esse mesmo não falha a memória, 12:53, a família, o pai está dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra, só não falou de genro aqui. Lucas 12:53. Então veja só, ainda bem que Pedro não tinha problema com a sogra dele, levou Jesus para curar e curou a sogra de Pedro. Uma bênção ali na família ali, né? Oração, resposta da oração, levar Jesus para dentro do lar, exatamente, para que a bênção seja vivida. O que mais, Luiz? Nós temos outro exemplo também muito bom também, a questão de Jó. Embora Jó, a luta dele foi muito grande, mas o texto diz aqui em Jó 1, versículo 5, que Jó, ele madrugava e orava pelos filhos. Meu irmão, minha irmã, não esqueça de orar pelos seus filhos. Viu? A oração pelos seus filhos pode fazer toda a diferença. Eu lembro daquela experiência, foi até Josias que me contou, Josias pode contar mais detalhes dela, aquela experiência daquele rapaz, que tinha um rapaz, se eu falhar algum detalhe, você lembra aí. Tá. O rapaz, que ele tinha uma vida mundana, né? Queria ser famoso aí no mundo aí fora aí, mas a mãe dele orava por ele. Olha só como a experiência dura como essa, né? Esse rapaz, um dia ele não entendia porque não fazia sucesso, né? Aí o adversário apareceu para ele e falou para ele: você não tem sucesso porque sua mãe ora por você. Certo? Isso mesmo, foi muito forte essa experiência. Ora por você. Aí ele foi pedir à mãe: minha mãe, para de orar por mim, não quero que você ore por mim, não quero ter sucesso na vida, quero viver no mundo afora aí. Sua mãe: não, você pode pedir uma oração, eu vou continuar orando por você. Não adianta não. Não, mãe, para de orar. Não, eu vou continuar orando. E a mãe continuou orando, né? E hoje ele é o quê? Convertido, vivendo uma experiência do Senhor, responsável pelo som, que é a área dele, né? Responsável pelo som. Servo de Deus, né? Servo de Deus. Oração da mãe, né? Então, rapaz, a oração da mãe é muito forte. A oração da mãe é muito forte. E temos agora os exemplos também, aqui, por exemplo, do caso de Isaac com Rebeca. Tem muitos jovens querendo casar. Eles querem casar, mas tem que ver primeiro o espiritual, viu? Não olha o espiritual. Existe uma orientação na obra que a gente sempre passa para os jovens: o seguinte: primeiro é o espiritual, depois tem aquela sequência espiritual, o jovem está bem espiritualmente, depois o profissional. Isso. E depois o sentimental. Você vai às vezes quer namorar com um jovem, que o jovem não tem nada de espiritual, não tem nada de profissional, nem perspectiva, nem sabe, não tem nada. Aí já está com o sentimental, inverte essa ordem. Interessante que aqui em Gênesis 24:63 diz assim: o Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde, levantou seus olhos e olhou, e eis que o camelo vinho. E Rebeca também levantou seus olhos. Ela reencontrou com o Isaac orando, certo? Rapaz, que benção. Olha só, o espiritual foi primeiro aqui, viu? Ela foi um encontro de... Interessante quando Rebeca decidiu: não, eu quero encontrar. Eu nunca tinha visto Isaac, nunca tinha visto. O encontro foi um encontro dos dois. Ele estava orando no campo, ela chegou: quem é que ele está orando? É meu amado. Pronto. A bênção de Deus estava naquela família ali, viu? E Eliezer é tipo do Espírito Santo? Exatamente. Foi Eliezer que disse: aquele é o filho do meu Senhor. Então quem revela é o Espírito Santo, é quem mostra, né? Quem é a pessoa. Começa o seu lar assim, começa o seu lar com jovens que são de oração, viu? Às vezes você está precisando namorar, casar, mas a oração está longe disso aí. Então a oração tem que estar no início de tudo. Outro ponto também que podemos ver aqui, Josias, é a questão também do outro exemplo bíblico muito bom também, que é o exemplo aqui de Ruth. Né? Ruth e Noemi. Aqui você vai ver em Ruth, capítulo 1, 14, 15, 16, diz assim:
Ele levantou sua voz e tornou a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que diz, eis que voltou a sua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta eu também, volta tu também após a tua cunhada. E disse Ruth, não me iste para que te deixe, me afaste do teu pé ao pé de ti, porque aonde tu fores eu irei. Aonde que pousar a noite, ali pousarei. Veja só, como é que essa se apegou a sua sogra aqui, essa nossa se apegou a sua sogra, Ruth. Ela viu um momento de dor, né? Olha só, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e a nora nessa hora ficou com ela. Não, eu vou estar com você, porque às vezes tem horas difíceis. Embora Jesus falou lá no início, lá em Lucas 12:53, que a nora viraria contra a sogra, é o que acontece em muitos lares, mas no lar do servo não pode acontecer isso. O lar do servo tem que ter essa harmonia, porque são servos de Deus, né? São servos de Deus. E aqui Ruth deu um exemplo de fé, porque e nisso o Senhor abençoou a vida dela depois na frente, né? Que ela encontrou o outro esposo dela, que foi uma bênção na vida, o Boaz, que foi aquela grande bênção, que é tipo do Senhor. Ela ficou na genealogia de Davi e de Jesus. Então, olha só, às vezes essa convivência harmônica é bênção na família, é bênção no lar e bênção na sua vida. Glória a Jesus. Luiz, nosso tempo já está bem estourado. A gente se compromete de continuar abordando esse assunto de família, aprofundando, né? Nas próximas edições. Já fica aqui o convite feito para você, para a gente continuar abordando esse tema. Amém. Em mais edições do Conversas Bíblicas. Agora, na sequência, a partir da semana que vem, a gente continua esse trabalho. Tá bom? Temos alguns assuntos sobre família aí para continuar. Tem muita coisa, coisa. Ó, quero dizer para você o seguinte, a gente faz, naturalmente, a gente conversa, faz um pré-roteiro, tem muito conteúdo de todo o seu interesse sobre família, sobre lar, sobre relação de pais e filhos, filhos e pais, enfim, tem muita coisa que vem por aí. Se o Senhor nos permitir, nós vamos continuar abordando esse tema. Mais uma vez, Luiz, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem. A gente então encerra assim mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, já fazendo o convite a você para na próxima quinta-feira estarmos juntos ao meio-dia pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim, também no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você aproveita, vai lá e curte, compartilha esse conteúdo, porque ele é muito importante, tá bom? Deus abençoe a todos. Rádio e TV Web Manaim juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.